não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Por enquanto, eu me limito a te indicar esse livro. Daí continuo ele aqui. Comecei a pesquisar e encontrei no YouTube um documentário exibido pelo History Channel chamado Tudo sobre Incerteza, a Mecânica Quântica. A certa altura do programa foi dito o seguinte: a totalidade sem costura é uma teoria desenvolvida por David Bohm, que propõe que todo objeto quântico está conectado a todos os outros objetos quânticos. Assim, na visão emergente da ciência de vanguarda, o mundo é uma totalidade sem costuras composta pelas suas partes. Mais do que isso, é uma totalidade em que todas as partes estão permanentemente em contato umas com as outras. Há um contato íntimo e constante entre as coisas que coexistem e coevoluem no universo. Uma partilha dos laços de mensagem que transforma a realidade numa prodigiosa rede de interação e comunicação. Uma lagoa murmurante, sutil, mas onipresente. Fecha aspas. Por coincidência, eu estava começando a ler A Presença Total, do Louis Lavelle, quando me deparei com a seguinte afirmação. Desejaríamos mostrar que o que é próprio do pensamento não é, como se crê, separar-nos do mundo, mas nele nos estabelecer. Que em vez de nos encerrar em nós mesmos, ele nos descobre a imensidade do real, na qual mais não somos do que uma parcela, que é mantida e não esmagada pelo todo, onde é chamada a viver. Nela e no todo é o mesmo ser que está presente sob uma forma tão participada, quão participante. É a mesma luz que nos descobre, ora a sua face iluminante, ora a sua face iluminada. E assim vai. Então ele pergunta, o David Bohm e o Louis Lavelle estão falando a mesma coisa? Eu digo, não, de maneira alguma, mas nunca, nada. Parece, mas não é. Lembra a lógica da minha filha Inês, as 4 categorias. Né? Parece, mas não é. Parece e é. Não parece, mas é. E nem parece, nem é. Isso aqui faz parte do método filosófico. Então, no caso aqui, parece, mas não é. Por quê? O que o Louis Lavelle fala da presença total é a presença do ser enquanto tal, independente de quaisquer distinções internas que você faça nele. Nós sabemos que a realidade, tomada como um todo, neste nível, a realidade, note bem, não o universo, eu digo a realidade tomada como um todo, ela é uma unidade. Ela tem uma unidade, ela é uma só. E nós estamos dentro dela. Agora, David Bohm está falando isso do universo físico. Nós não sabemos se o universo físico é uma totalidade. Pelo simples fato de você dizer é o universo físico, bom, o universo físico é definido por certas propriedades específicas. Então, se é definido por certas propriedades específicas, ele jamais pode ser uma totalidade em si, considerado em si mesmo. Se ele fosse uma totalidade em si mesmo, nada poderia haver fora dele. É claro, eu conheço bem esse autor, David Bohm, e considero um dos maiores charlatãs de todos os tempos. Tá certo? Embora, evidentemente, ele diga muitas coisas que podem soar atraentes na primeira vez, como isso aqui, por exemplo. Né? Por que isso soa atraente? Porque isso lhe dá aquela mesma impressão de unidade e reintegração que você obtém no Louis Lavelle. Mas uma coisa é você falar da realidade como um todo e dizer ela é um todo. E outra coisa é você dizer o universo físico e dizer ele é um todo.
Para que o universo físico fosse um todo, seria preciso que absolutamente tudo se regesse pelas leis da física. Mas as leis da física, meu filho, dependem das leis da lógica, das leis da aritmética elementar, as quais não dependem da física absolutamente. Sem a aritmética elementar e sem a matemática, então não há física alguma. Mas sem a física existe a aritmética elementar, existe a álgebra, existe toda a matemática. Então, por exemplo, se nós entendemos que existe uma esfera de realidade que consiste de relações matemáticas e outra esfera de realidade, tá certo, que consiste de entidades físicas que ocupam um lugar no espaço, tá certo, que tem um certo comportamento físico identificável por experiência, nós sabemos que nós não estamos falando da mesma coisa. Nós estamos falando de duas faixas do universo. O que o Louis Laverne chama de presença total inclui essas duas faixas e mais tudo mais que você possa conceber ou que você não pode conceber. O conceito do Louis Laverne é um conceito em aberto. Ele está falando, por exemplo, de uma totalidade que é una, mas é infinita, dentro da qual nós estamos. E o outro está falando, vamos dizer, apenas de uma faixa de realidade que pode ser enormemente confusa e ilimitada quantitativamente, mas que não pode ser infinita. Está entendendo? Então, parece estar falando da mesma coisa, mas não estão. Então, por isso que eu digo, quando, no começo dos seus estudos, é melhor você usar apenas fontes que são, vamos dizer, formalmente pertinentes ao mesmo assunto e que fazem parte do desenvolvimento histórico daquela discussão. Porque se você vai procurar ideias, sugestões fora daquilo, você pode cair nas falsas analogias, que são em número ilimitado. E se você faz isso, você cai no mais temível amadorismo que pode haver. Isso é um perigo. É um perigo assim que todo estudante, mesmo os mais talentosos, dificilmente evitam no começo. Porque tudo aquilo que lhes parece, mas ter uma ligação, desperta, claro, você vê uma analogia, né? Quer dizer, a própria natureza do processo criativo é a junção de duas linhas, né? Duas linhas separadas que de repente se juntam em algum ponto. Isso aí está no livro brilhante do Arthur Koestler, The Act of Creation, o ato de criação. Então, bom, uma coisa é a dinâmica da nossa criatividade mental. Outra coisa é a realidade do conhecimento que nós obtemos através dele. Se você se permite, vamos dizer, numa investigação filosófica, você buscar inspiração em quaisquer analogias que vão lhe aparecendo pelo caminho, você vai se perder, porque isso aí não termina nunca mais. Então você nunca vai saber o que tem a ver, o que não tem que ver. Quando você adquire a prática, quer dizer, quando você conhece o status questiones de várias questões, sobretudo daquela que você está investigando, bom, aí sim você pode se permitir buscar inspiração em outras fontes que não estão historicamente ligadas àquelas. Tá certo? Ou seja, em autores que não se comunicaram entre si de maneira alguma. Mas no começo não faça isso, porque você vai se perder. Então no começo tem que dizer, olha, eu vou buscar o status questiones, eu vou buscar aqueles autores que se referiram uns aos outros, e entre os quais há uma evolução histórica consciente, quer dizer, fulano diz tal coisa, daí veio o outro fulano que leu esse e acrescentou tal outra, e tal outra, e tal outra, e tal outra, até chegar aqui. Depois de você fazer isso, bom, aí sim você pode buscar outras sugestões completamente fora. E aí você saberá avaliar o que é pertinente e o que não é. Então, aí passamos aí ao segundo tema da aula de hoje. E é um tema que eu vou extrair daqui do livro do Hugo de São Vitor, Didascalicum, tá certo? Mas eu vou usar o texto dele mais como pretexto também para investigar a questão do que como objeto. Nós não estamos, presta atenção, não estamos estudando o Hugo de São Vitor, nós estamos estudando um assunto do qual o Hugo de São Vitor disse alguma coisa. Então, eu vou ler aqui apenas 5 linhas desse texto, que na tradução do seu Antônio Marchione, que eu já falei,
Então, livro 1º, capítulo 1, da origem das artes. De todas as coisas a serem buscadas, a primeira é a sapiência, na qual reside a forma do bem perfeito. A sapiência ilumina o homem para que conheça a si mesmo. Ele que, quando não sabe que foi feito acima das outras coisas, acaba se achando semelhante a qualquer outra coisa. A mente imortal do homem, iluminada pela sapiência, se volta para o seu princípio e percebe o quanto é inconveniente ao homem procurar coisas fora de si, uma vez que poderia ser-lhe suficiente aquilo que ele próprio é. Lê-se, escrito na trípode de Apolo, Gnoti se auton, ou seja, conhece a ti mesmo. De fato, o homem que não esqueceu a sua origem sabe que é nada tudo aquilo que é sujeito à mutabilidade. Então vamos parar por aí. Tem aqui algumas notas do Marchione que são extremamente úteis. Né? Uma delas diz o seguinte: essa sapiência da qual Hugo fala é a mente divina, na qual o mundo e o homem foram pensados como numa forma, num molde, num arquétipo. Essa sapiência não é algo, é alguém. É a segunda pessoa da Trindade, o Logos e pensamento de Deus. É a forma perfeita de Deus bom, como pela criação, a forma boa do mundo e do homem. Muito bem. Eu acrescentaria aqui uma segunda nota. Né? Você vê que nesta edição você tem o texto português aqui e você tem o original latino do lado. Tá certo? Nem todos sabem latim, nem todos sabem o suficiente para poder ler direto no original, mas aqueles que sabem, que estudaram latim um pouco, quando você tem alguma dúvida, você tem uma suspeita, não custa nada você dar uma olhadinha na página da esquerda, para você ver se alguma nuance escapou ou foi acrescentada. No caso desse segundo parágrafo, uma nuance foi acrescentada pelo tradutor. Quer dizer, ele interpretou o texto de uma certa maneira e acrescentou ali a sua nuance. Porque ele diz que quando o homem não sabe que foi feito acima das outras coisas, ele acaba achando-se semelhante a qualquer coisa. Esse acaba achando-se não existe no original. Não? Ele interpretou assim. Não que a interpretação seja ilegítima, mas ele destaca uma nuance que não é necessariamente aqui Hugo quis dar. Na vida aqui. Sapiência illuminat hominem ut seipsum agnosticat. Então, a sapiência ilumina o homem ut para que seipsum agnosticat, quer dizer, conheça a si mesmo. Qui, o qual, homem, né, o qual, ceteris similis fuit, o qual seria semelhante às outras coisas. Ele não diz, acabaria achando que é semelhante. Ele diz, seria semelhante às outras coisas. Porque o tradutor não disse isso. Ele diz que o homem acabaria pensando que é semelhante. Mas essa nuance não tem no Hugo. Então, note bem, esse livro... A palavra didascalicon, que existe em português o correspondente didascalia, né? Quer dizer, um conjunto de coisas relativas à educação. Didascalia é, vamos dizer, o conjunto dos equipamentos da educação. Né? E aqui o título original é Didascalicon de Studio Legendi. Né? Essa palavra estúdio tem uma série de dificuldades inerentes a ela, porque aí o Marchione traduz como da arte de ler, que não está errado, tá certo? Mas essa palavra estúdio tinha também a acepção
de uma afeição, de algo que você gosta de fazer, ou que você está interessado em fazer. Tá certo? Então, olha, se trata da leitura, né, quer dizer, é uma introdução à arte da leitura. Quer dizer, o que nós vamos ler, como nós vamos ler e aonde isso vai levar você. Né? O que o Hugo propõe como objetivo da leitura, tal como ele está ensinando aos seus alunos, deve parecer hoje extremamente ousado. Porque você vai dizer, peraí, pela leitura você vai alcançar a sapiência. Epa! E o que é a sapiência? Né? Como bem nota o Marchione, isso é perfeitamente exato. A sapiência é o Logos divino. Então, o que é o Logos divino? O Logos divino é, por um lado, o conjunto do que Deus sabe. É também, por isso mesmo, o conjunto das leis e princípios eternos que estruturam toda e qualquer realidade. É também, vamos dizer, o princípio animador pelo qual as possibilidades divinas vêm à existência. E é, por fim, a encarnação desse mesmo Logos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo, mas eu lendo, eu vou descobrir todas essas coisas? Né? Evidentemente, isso soa estranho. Como isto soa estranho, um comentador moderno, que é ao mesmo tempo, a meu ver, um dos melhores e um dos piores, que é o Ivan Illich, ele diz as seguintes coisas, prestem atenção. Eu já mencionei isto de passagem numa outra aula, mas eu hoje desejaria aprofundar um pouco mais essa leitura. Ele diz, quando nós traduzimos a primeira frase como, aspas, de todas as coisas a ser buscadas, a primeira é a sabedoria, a sapiência, fecha aspas. Seria fácil obter com isso a plena aprovação de qualquer primeiranista de latim. Prima é realmente o primeiro. Mas, precisamente, essa aparente transparência da palavra latina apresenta a dificuldade encontrada por qualquer um que tente transpor em inglês esse texto. Sem dúvida, omnium expetendorum prima significa, aspas, de todas as coisas que podem ser alcançadas, a primeira, etc. No entanto, se eu traduzo prima como primeira, eu só posso causar confusão. Para nós, hoje em dia, a primeira coisa é aquela que vem no começo de uma série, ou aquela que está mais à mão. Nós damos o primeiro de muitos passos quando começamos um livro ou um projeto de pesquisa, suspeitando que o nosso empreendimento nos levará adiante, talvez além do nosso horizonte presente. Mas o pensamento de um fim último de todas as leituras não é significativo para nós. Menos ainda, existe alguma ideia de que tal objetivo deveria motivar ou causar a nossa ação quando quer que nós abramos um livro. Nós somos formados no espírito da engenharia e pensamos no gatilho como causa do processo. Não pensamos mais, vamos dizer, no coração como causa da trajetória da bala. Quer dizer, o coração foi atingido pela bala. Nós vivemos depois de Newton.
quando vemos uma pedra que está caindo, nós a percebemos como um objeto que está sob o domínio da gravidade. Nós achamos difícil compartilhar a percepção do erudito medieval que vê o mesmo fenômeno como causado pelo desejo da pedra de alcançar a terra. Esta é a causa finalis, a causa final desse movimento. Em vez disso, percebemos uma força que está empurrando o corpo pesado. O antigo desiderium naturae, desejo natural, desejo da natureza, que é o desejo natural da pedra de chegar a um estado de repouso tão próximo quanto ela possa do seio da terra, se tornou para nós um mito. Ainda mais completamente, a ideia de uma causa primeira ou causa final primária, uma motivação, uma razão motivante última de todos os desejos que estão escondidos na natureza da pedra, ou da planta, ou do leitor, se tornou estranho ao nosso século. Estágio final no universo mental do século XX tem a conotação de morte. Entropia é o nosso destino último. Nós vivenciamos a realidade como monocausal. Nós só conhecemos causas eficientes. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está demarcando a imensa distância que existe entre a mentalidade do estudante, que tem o livro nas mãos, e a mentalidade do próprio Hugo. Então ele diz, olha, pelo sentido aparente ou primário das palavras, você não está entendendo o Hugo. Digo, muito bem observado. Quer dizer, nós precisamos investigar historicamente, filologicamente, o sentido, o peso de cada palavra e tentar reconstituir o que elas evocavam para o sujeito que as escreveu, e não para nós hoje, necessariamente. Porém, não podemos entender isso que evocava para eles sem tomarmos como ponto de partida precisamente aquilo que elas evocam para nós hoje e mapearmos, então, toda a sequência de transformações semânticas que elas foram sofrendo, ao ponto de que a mesma palavra veio significar para nós uma coisa totalmente diferente e que aquilo que nos parece ser a compreensão do texto é exatamente se torna o grande obstáculo para a compreensão do texto. Então, para isso que serve, vamos dizer, o suporte filológico das obras filosóficas. Quer dizer, o filólogo, o historiador da filosofia, ele vai reconstruir através, vamos dizer, do estudo, vamos dizer, da evolução da linguagem, tá certo? Seja da linguagem filosófica específica ou da linguagem geral, as diferenças entre as diferentes evocações que as palavras suscitam para nós e para o autor do texto, e ele vai tentar mediar as duas coisas. Acontece que neste esforço de mediação ele pode piorar as coisas formidavelmente, sem querer. Por quê? Quando ele diz, o Ivan Illich no caso, né? Ivan Illich foi a figura mais interessante e mais respeitável do esquerdismo mundial. Isso aí, para mim, está fora de dúvida. É um autor que eu li muito quando era jovem, muito, teve uma influência enorme em cima da minha pessoa. E hoje eu estou lendo de novo por motivos diferentes. Quando ele diz, tal ou qual concepção se tornou estranha para nós, por exemplo, a concepção do desiderium naturae, quer dizer, um impulso natural que o objeto tem de fazer isto ou aquilo. Essa ideia se tornou estranha. Por exemplo, a pedra se move em direção à terra porque ela tem um desejo natural, um impulso natural de entrar em repouso, em contato, com a terra. Essa ideia se tornou
estranha e quase incompreensível para nós. Por quê? Porque nós vivemos no mundo newtoniano, né? Newton diz que não é a pedra que se move, ela é movida de fora por uma força que ele chama de gravitação. Então, quando ele diz que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias, ele está dizendo o seguinte, que a matéria maior atrai a matéria menor. Portanto, não é a pedra que está indo para a Terra, é a Terra que está puxando, né, a pedra para ela. Então, quer dizer, é como se a nossa visão do universo físico tivesse invertido em relação àquilo aquela aparência que a natureza apresentava para o Hugo. Mas note bem, aí existe uma conotação de que a ciência moderna, depois de Newton, descobriu como as coisas efetivamente funcionam. Nós estamos na realidade quando nós seguimos Newton. E, portanto, a concepção que está subjacente na cabeça do Hugo, nós só podemos conceber como um dado cultural ou histórico que não reflete a realidade das coisas que o próprio Hugo estava vendo, mas reflete apenas a mentalidade do Hugo e da sua época. E aí nós, que bom, então compreendemos. Hugo diz, compreendemos não. Porque Hugo não compreendia isto como um dado cultural. Ele compreendia isso como a própria tradução da realidade física, tal como ele a via. Isso significa que quanto mais nós estivermos imbuídos da nossa própria cultura, mais nós somos obrigados a só compreender os produtos de outras épocas como elementos culturais e não como experiências da realidade. Mas note bem, Hugo, quando diz essas coisas, ele está escrevendo sobre a cultura do século XIII ou sobre o modo como ele vê a realidade? Então, isto aqui é muito importante. É uma coisa básica, é uma dificuldade que vai voltar milhões de vezes no curso dos seus estudos. Se nós estamos profundamente identificados com a nossa cultura e acreditamos que nós estamos hoje arraigados na realidade e as pessoas de outras épocas criavam apenas produtos culturais, como nós criamos fantasias durante o sonho, nós então estamos imbuídos da convicção de que nós vivemos na realidade e os outros viviam num sonho. Então, por que nós devemos nos interessar por este sonho? Se ele não diz respeito à realidade, mas diz respeito apenas àquilo que fulano ou fulano pensava em outras épocas. Que interesse isso pode ter para nós, além do histórico? Note bem que neste livro, que se chama In the Vineyard of the Texts, na vinha do texto, Ivan Illich tem um intuito dos mais elevados e sublimes, que é restaurar para o leitor moderno a possibilidade de conceber as coisas sob outros pontos de vista que não são os da cultura moderna. Porém, a técnica que ele adota me parece levar, às vezes, ao resultado contrário. Por quê? Ele está usando a técnica filológica, ou histórica. Ele está rastreando documentos para ver o que certas palavras significavam em tal ou qual época e quais eram as crenças que embasavam esse significado. Com isto, ele só pode chegar à conclusão de que as pessoas naquela época imaginavam as coisas de uma maneira, hoje nós imaginamos de outra. E, na verdade, nós não somos capazes de abandonar a nossa maneira de ver e passar a ver como ele. Por que nós não podemos fazer isso? Porque a nossa maneira de ver reflete um aumento do conhecimento. Nós nos aproximamos da realidade.
Então, nós não podemos escapar da nossa realidade histórica do momento para nos transportar ao mundo mental de Hugo, porque isso implicaria esquecer o que nós sabemos. Mas se nós esquecemos o que nós sabemos, nós não sabemos mais onde nós estamos. Então daí nós não entendemos nem mais a nós mesmos e nem mais ao Hugo. Então, o máximo que o Ivan Illich consegue neste empenho é criar uma tensão entre o que nós acreditamos saber agora e o que o Hugo imaginava saber no seu tempo. Eu digo, muito bem. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive, não só uma, mas várias vezes. Às vezes eu estou rezando e pedindo a Deus o perdão dos meus pecados, os quais são em número tão grande que se eu quisesse contá-los eu não conseguiria. Mas às vezes eu me lembro de alguns. Não individualizadamente, mas em tipos, com condutas recorrentes. E na hora que eu faço isto, eu me lembro de mim mesmo tal como eu era no momento em que eu cometi aquele pecado. Que pode ser... O que aconteceu aí? No momento em que eu cometi aquele pecado, que pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu estou com 62. Tá certo? De maneira que, como os pecados não me aparecem pela ordem, eles aparecem do jeito que eles querem. E note bem, como pecado, presta atenção, eu não estou querendo dizer certos atos específicos que eu tenha feito. Não é disso que eu estou falando. Se fosse falar de atos específicos, bom, daí ia ser uma confusão nos diálogos. Eu estou falando mais de pecados interiores. Portanto, de... vamos dizer... Por exemplo, o pecado de crer demais nos estímulos sensíveis do momento e esquecer aquilo que é essencial. Cometi isso muitas vezes, todo dia continuo. Melhorei um pouquinho ao longo dos anos, melhorei 2%. Mas quando eu me lembro, eu me vejo tal como eu era na época. Então eu me via, por exemplo, quando criança, cercado de brinquedos. Eu ganhava muitos brinquedos no Natal, porque por causa de estar doente, todo mundo achava que eu ia morrer, que era o último Natal, então me enchia de brinquedos. E eu me lembro que eu ficava absolutamente fascinado, louco com aquilo. E que, mais tarde, muitas vezes, fiquei louco com o espetáculo do mundo sensível, ao ponto de sair de mim, muitas vezes, tal como saía naquele momento. E eu vejo isso e falo, mas que vexame, hein? Quando eu era criancinha, tudo bem, mas depois de adulto, como é que é isso? Então, eu me vejo assim, aos 5, aos 8, aos 10, aos 12, aos 20, aos 30, aos 40, com as várias caras que eu tinha. É curioso que eu estou vendo aquelas minhas caras, mas ao mesmo tempo elas estão aqui. Então, são aqueles mesmos personagens que eu já fui, eles estão orando comigo naquele momento. Então vejo, eles estão aqui em mim. Eu digo, mas eu, tal como sou agora, já estava neles? Resposta, sim. Porque a raiz do arrependimento já estava ali. Se eu fiz o pecado aos 8 anos de idade e estou confessando aos 62, aquele menino que cometeu já tinha em si o velho de 62. Está entendendo? Assim como o velho de 62 ainda tem aquele menino. Essa é uma experiência que já me aconteceu. Não é uma coisa imaginária, eu estou falando de realidade, de coisa que realmente eu fiz. E, ao perceber que aqueles personagens que estão na minha memória não estão só na minha memória, eles são eu realmente. Não é uma coisa subjetiva. Não, aquilo aconteceu mesmo, e está acontecendo agora. Então, isto aí suscita o seguinte problema.
a cada momento da nossa existência, nós só estamos vendo aquilo que estamos vendo. E nós acreditamos que aquilo que já passou, já passou. Não existe mais. É a famosa pergunta do François Villon: mais où sont les neiges d'antan? Onde estão as neves de outrora? Elas já derreteram. E daí ele começa a lembrar todas aquelas mulheres que ele amou. Onde está a fulaninha que já morreu, a outra ficou velha. Você quer parar de fazer bagunça aí? Senão você me distrai. Então, nós acreditamos que aquilo que passou, passou. Todo mundo diz essa frase: aquilo que passou, passou. E as pessoas às vezes vivem com saudade do passado, porque, né? Por exemplo, eu gosto muito de tango, escuto muito tango, toda hora tem esse tema recorrente, né? O passado não volta mais, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.